Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Eu fiquei assim maravilhado, hipnotizado. Vi de uma sentada só, ou deitada só praticamente, os 4 episódios da excelente minissérie Marriage da BBC. Primeira, da BBC Um, que é a mais prestigiosa e mais assistida. Mas eu reconheço que vai ser para poucas pessoas, não muitas pessoas conseguirão chegar nem a metade do primeiro episódio, porque são alguns dias ou semanas na vida de um casal de classe média, em algum lugar da Inglaterra, Middle England, que não tem nada de especial, né? Eles dirigem um carro velho, vivem numa casa tipicamente pequena da Inglaterra, com aquelas escadas assim, bem, então não tem aquela afluência que a gente vê na maioria parte das séries, né? Com aquelas cozinhas, com aquelas ilhas no meio, e o jogo de facas, e aquelas geladeiras de metal, designer fridges, e não tem casas de 3 andares. Enfim, é um casal que está junto há 27 anos e que passa boa parte do tempo em silêncio, porque eles já sabem, já fizeram as concessões de terreno e de coisas que um exige do outro, especialmente a mulher do cara, né? Então tem uma cena, por exemplo, que eles estão lá assistindo televisão, devorando umas bolachas. E o Ian, né, que é o marido, tira o chinelo e coloca o pezão em cima, assim, de meia, em cima da mesinha de centro. Ela tá, a esposa dele tá nele, no colo. Ela dá uma olhada assim, ele já põe o chinelo de volta. Então você tem cenas assim que ficam minutos, os dois sem falar nada. Você tem cenas que eles estão falando bobagens sobre cueca, calcinha, sobre preço de amendoim. Será que compra amendoim ou compra cashew nuts, né? Castanha de caju para a filha adotiva que vem visitar. Então eu sei que é um show bem lento e pode parecer meio sem roteiro, né? Mas é muito poderoso e tem todo o roteiro do mundo, sim, né? Para isso ser tirado do chão, precisa de dois maravilhosos atores. E tem um casal assim, parece que eles são casados há 27 anos, né? A esposa é a Emma, que é a Nicola Walker, sensacional de minisséries, eu não sei se ainda tem na Netflix, mas River, que tem ela e o Stellan Skarsgård, que me fizeram chorar várias vezes na minissérie. Ela também está em Unforgotten, uma série policial que também me fazia chorar várias vezes. Eu até resenhei por escrito, e aqui no canal já resenhei Unforgotten. Ela está em The Split, que é uma outra série, aí ela de casal, ela é rica, né? Casais da BBC, de classe média alta. E o marido, o Ian, é o Sean Bean, que eu também amo de paixão, e que a última coisa que eu vi com ele foi a também espantosamente. Era para ser minissérie, mas acabou, acho que sendo tão boa que parece que vai ter segunda temporada. Uma minissérie em que ele é condenado à cadeia, ela fica na cadeia, que chama-se Time, que eu resenhei aqui e fiquei, né? Essa eu fiquei mais ainda, como se eu pudesse ficar mais apaixonado pelo Sean e pela Nicole, né? Assim, nos 40 minutos do primeiro capítulo, os desgramados fizeram com que meus olhos se enchessem de lágrimas, mas depois eu não chorei mais, né? Mas tem uma cena que eles estão no cemitério que é assim, difícil de aguentar. E daí depois dessa cena é que eles estão conversando sobre amendoins e castanhas de caju. Antes de continuar a falar sobre essa maravilha, que para mim está entre as melhores coisas que eu vi esse ano, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Começa Marriage é casamento. Então é como se fosse um retrato de cenas de um casamento de 27 anos. Só que assim, vou dar um exemplo. Eles abrem com uma cena em que eles estão de férias na Espanha, mas não é uma férias glamurosas, não. Eles estão com o acerto de contas, porque o marido, o Ian,
foi despedido né? Perderam o emprego. E então, com o dinheiro, eles foram para umas férias simples na Espanha. Tanto é que eles estão reclamando no começo do preço do sachêzinho de ketchup, né? E aí eu vejo o Sean Bean abrir um sachêzinho da maneira como eu abriria. E eu falei, o Sean Bean também faz isso, né? Embora de ketchup não, porque eu não gosto. E, na verdade, eu não como mais essas coisas. Mas, enfim, eles estão lá brigando, reclamando do preço, e ele começa a reclamar assim. Esse negócio vai escalando. Ele queria um tipo de batata, jacked potatoes. Mas a esposa, nem pediu as jacked potatoes. Ela pediu chips, né? As batatinhas fritas, chips. E ele comeu do mesmo jeito, só que ele queria jacked potatoes. E eles começam a falar, não, mas é tudo no começo passivo-agressivo. Não, eu tô reclamando, não sei o quê. Vai escalando, conforme eles estão na fila do avião, o negócio vai escalando. Os jacked potatoes e não sei das quantas. Quando eles estão no avião, já estão assim, meio baixo, mas já estão se xingando, usando as F-bombs um para o outro, os fuck e os derivativos de fuck, né? E aí, quando o avião vai decolar, a gente percebe que o Ian morre de medo de avião e pum, dá a mão para a esposa. Esse pedacinho aí é que vem a marriage, tá? Então, antes de chegar no letreiro, o show já falou tanta coisa. Na verdade, aquilo não era. E aí depois a gente vai olhando com outros olhos, porque a gente vai aprendendo detalhes sobre o Ian e sobre a Emma. Aquilo não era sobre a batata. Eles não estavam falando sobre. Eles estavam falando sobre batata, mas não era sobre batata. Era o sentido. Aquele homem tinha perdido o emprego. Ele precisava de um sentido de rotina para se manter no poder, para se manter no controle. Ele tinha perdido o controle. Tá? E claro, e também fala daquelas coisas, né? Eles estavam brigando, mas na hora do vamos ver, em que um precisou do outro, ela deu a mão para ele. Tá? Então ele está dando um monte de coisas. Quando eles estão em silêncio, 2, 3 minutos, colocando pratos na lavadora de pratos, que não é chique, a cozinha deles é minúscula, velha, né? Não é assim suja, mas é velha. A casa está caindo, segundo ele, está caindo aos pedaços. Não está caindo aos pedaços, mas não é uma casa de alto luxo. Muito pelo contrário, é uma casa simples. Daí, essas cenas dizem muita coisa, só que o público tem que ter paciência, né? Aí você vai aprendendo que ele perdeu o emprego. A personagem do Ian, a gente quebrou meu coração, né? Porque ele é o Xambino, o ator e o personagem, portanto, então no final dos 50, começo dos 60 anos, dificilmente vão conseguir emprego, né? E ele tem que ficar o dia inteiro sem fazer nada, e ele quer porque quer conversar com alguém, mas ele é invisível, e as pessoas entendem errado a moça da academia onde ele faz, acha que ele está dando em cima dela, e ele é super desajeitado e triste, e o Sean Bean é maravilhoso, né? Uma passada de mão que ele dá no cabelo, um jeito assim, sabe? Onde não tem onde ficar na casa dele. E a esposa, a Emma, trabalha para um escritório de advocacia. Mas é um escritório de advocacia num segundo andar desse tamanho, tem 2 pessoas, com um chefe que se acha maioral. E tem uma questão aí com a relação da Emma, exceto o Ian, de forma explícita, mas isso também poderia ser aplicado a ele de certa forma. Os outros homens do show sempre querem dominar as mulheres. O pai da Emma quer dominá-la, porque até então ele não aceitara. Então ele fica chantageando emocionalmente a filha. A filha o chefe dela quer dominá-la através da simpatia falsa, sedução. Eles têm o Ian e a Emma têm uma filha adotiva negra que tá num relacionamento que ela acha o relacionamento dos pais dela horrível, só que ela tá num relacionamento mega tóxico com um cara que domina ela e ela como um carneirinho e ela não percebe. Aí isso depois vai fazer com que ela repense o relacionamento dela com o pai. Aí você fala, nossa, pelo que você está falando, acontece muita coisa. Acontece, mas essas coisas não estão naquele drama igual que a gente aprende quando a gente está estudando roteiro, quando a gente está fazendo curso de arte dramática, coisas assim. Um dominó caindo, dando uma ação, dando sequência para outra, né? Como
sucessão de dominós. Não. O show é brecado, muitas vezes, por diálogos que são pura função fática, né? Parece que não estão falando nada. Ah, da calcinha, da cueca, e disso, daquilo. E parece, né? E os silêncios. E aí parece que, às vezes, eles falam das coisas sem importância, mas se fecham a respeito das coisas mais importantes. A gente sabe que eles perderam um filho, Nicholas, mas eles nunca comentam sobre. Mas aí também tem a pergunta: será que é preciso comentar sobre com o seu parceiro de 27 anos, que você conhece como, né? E o show vai falando isso, das concessões que você tem que fazer para viver os 27 anos, ou um longo período de longo relacionamento. É sensacional. Quem faz psicanálise, não precisa ser só quem faz, mas vai lucrar mais, porque a gente vai perceber várias coisas dos não ditos, né, do show. Mas assim, tem tanto detalhe que eu quero, esse eu precisava ver de novo. Preste, assim, às vezes uma coisa que o Ian ou a Emma porque aparentemente eles são bem diferentes. Ela xinga, ela tem a boca mais suja que a dele, ela parece ser mais mandona, só que tem algumas atitudes que tem. Aqui eu não quero dar spoiler nenhum, mas acho que é tão pequenininho isso aqui, só para vocês perceberem. Nota a relação, e não vai ser no mesmo episódio. Tem uma hora que o Ian tá lá e tem umas coisas fora da lata de lixo. Ele tá na rua, perto da academia. Ele vai e coloca as coisas, 2, 3 coisinhas dentro do lixo. Passam uns 2 capítulos, a Emma tá almoçando ao ar livre com o tonto do chefe dela lá. Ela cata 2 ou 3 coisinhas e põe no lixo. Mas pularam 2 capítulos para acontecer isso. Então você tem que estar prestando atenção. Esses dois estão juntos há tanto tempo que eles um pegou manias do outro. E é engraçado porque quando eles estão dentro de casa, eles não é que são frios, mas por exemplo, num momento lá em que parece que vai rolar uma mega cena de paixão, ele fala: não, peraí que eu preciso ligar a máquina de lavar pratos. A máquina de lavar pratos impera nesse show. Só que quando eles estão em público, eles dão mega beijos, assim, de língua na garganta do outro. Então você começa a se perguntar. Eu achei maravilhoso, né? Amo Sean Bean, amo Nicola Walker. Para mim, estaria na minha lista de melhores minisséries de 2022. Tchau.